vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Perturbe. O vídeo de hoje é sobre os meus gatos. Oi, filho. Não. Esses gatos são muito assíduos aqui no canal, entendeu? Normalmente eu falo que o canal é deles, eles só me emprestam porque eles fazem muito sucesso. Qualquer vídeo que eu posto, sempre tem gente falando nos comentários dos gatos. Eles dormem o dia inteiro, mas eu resolvo fazer um vídeo, eles começam a correr pra lá e pra cá, parecem uns doidos. Claro que às vezes eles ficam assim aqui em casa também, mas quando a gente liga a câmera é batata. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque muitos de vocês me pedem, muita gente me faz muitas perguntas sobre os meus gatos também. Por que não, né, gente? Eles são os amores da minha vida. Tenho dois gatos, o Gizmo e o Bolo. Os dois foram adotados aqui em Dubai, tá, gente? Eu não trouxe os gatos do Brasil. Eu não sei como é que faz pra trazer os animaizinhos do Brasil. Se você vier pela Emirates, eu sei que você vai ter que trazer no cargo, porque a Emirates não aceita animais a bordo. Eu acho que existem algumas outras companhias que voam pra cá que talvez seja diferente, mas eu não saberia dizer. Também não sei preço, eu sei que não é muito barato. Tem toda uma documentação aí, que é a mesma coisa se eu quiser levar os meus gatos embora, mas como eu não pretendo ir embora, então eu nunca pesquisei sobre isso, mas na internet vocês acham informações. A maioria das acomodações aqui em Dubai, da Emirates, não aceitam animais, tá? Então o que eles falam na acomodação e na própria companhia é: pelo nosso estilo de vida, de não ficar em casa sempre, não é indicado ter animais, porque o animalzinho vai sofrer muito. E também no seu prédio, todas as outras pessoas também são comissárias. E se seu gato ou seu cachorro ficar fazendo barulho, pode atrapalhar o sono de outras pessoas que têm que dormir durante o dia, tarde, noite, enfim. Acomodações da companhia normalmente não são aceitos animais. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando eu peguei o Gizmo, eu peguei ele da rua. Ele tinha 3 meses só e ele era muito orelhudo, gente. Nossa, eu nunca tinha visto um gato tão orelhudo na minha vida. Eu peguei ele junto com a minha ex-flatmate, que é a Carolina, que é a menina que morava comigo na acomodação. Isso foi em 2015, por volta do dia... Foi em agosto, gente. Na verdade, foi no finalzinho de agosto, comecinho de setembro de 2015. O Gizmo tinha 3 meses, ele era muito pequenininho. E eu e minha flatmate, a gente já tinha conversado sobre isso, sobre pegar um gatinho. E aí um dia a gente viu um post no Facebook, tinha uma mãe gatinha com vários filhotinhos na rua e a pessoa não podia adotar. A gente falou com a pessoa, foi lá, pegou o Gizmo e fomos para casa, simples assim. No nosso prédio era um prédio novo, então não tinha nada escrito que podia ou não podia animais. A gente nunca perguntou pra ninguém. E o Gizmo sempre miou muito, muito, muito. Ele sempre foi muito vocal. Então as pessoas sabiam que a gente tinha gato, ninguém nunca falou nada. E aí ficou elas por elas mesmas. Como eu morava com a minha flatmate, ele não ficava muito sozinho, porque ou quando eu tava voando, ela normalmente tava em casa e vice-versa, sabe? Se ele ficasse sozinho, era, sei lá, menos de um dia ou uma noite, alguma coisa assim. Ainda assim, eu achava muito ruim, porque se a gente fosse viajar, ou se, por exemplo, ela fosse de férias e eu estivesse voando, ninguém podia entrar em casa pra cuidar dele, por ser acomodação. Se não tivesse ninguém em casa, olha lá, eu falo que é só começar o vídeo que ele ficou maluco. Se não tiver ninguém em casa, ninguém poderia entrar, mesmo que a gente deixasse uma autorização, ninguém poderia entrar pra cuidar do gatinho, sabe? Eu achava muito ruim isso, e isso começou a pesar muito pra mim, assim. E aí eu também comecei a namorar com o João depois de um tempo. Aí eu achei melhor sair da acomodação. Tem 3 vídeos falando sobre acomodação, regras da acomodação, lá, eu vou deixar eles linkados aqui no cartão pra vocês. Quando eu saí da acomodação e vim morar nesse apartamento aqui, o Gizmo veio comigo porque eu cuidava muito mais dele do que a minha flatmate. Eu que sempre paguei todas as consultas de veterinário, vacina, castrar, essas coisas, foi tudo eu que cuidei. Então quando eu vim pra cá, eu falei: querida, sinto muito, ele vai comigo. E ele veio. Eu achei que ele tava ficando muito sozinho aqui, gente, porque gatinho, por mais que as pessoas falem que gatinhos são mais independentes, né, do que cachorro e eles realmente são mais independentes, mas eles ainda assim, gente, sentem muita falta. O Gizmo, principalmente, é um gato que tem muita energia. Quem viu no Instagram outro dia, eu postei ele em cima da porta, literalmente. Só não sobe mais alto porque não tem como. E aí eu brincava com ele, mas ainda assim não acaba. A energia desse gato
gato é infinita, né, filho? E aí tava ficando muito difícil, porque quando eu tava voando, mesmo que hoje eu namorasse o João, e o João, ele morava aqui perto, vinha aqui, cuidava do Gizmo e tal, ele não podia ficar o dia inteiro aqui com ele também. Então eu achei melhor adotar outro gato. E aí foi que apareceu o Bolo na nossa vida, né, Bolinho? Eu adotei o Bolo de uma feira de adoção mesmo, aqui em Dubai. Isso já fazia mais ou menos quase um ano que eu tinha o Gizmo. Fui numa feira de adoção pra adotar um gato, e eu queria, na verdade, adotar uma gata, uma fêmea, porque o Gizmo, ele é muito territorial. Ele é bem gato mesmo, sabe? Ele não gosta muito de carinho. Você percebe que ele é bem selvagenzinho, assim, até quando ele brinca. Quando ele era mais novinho, gente, nossa, como era difícil, porque ele gostava de subir na gente. Então, às vezes você tava andando, ele pulava nas suas costas, ele pula super alto, sempre desde criança, ele mia muito. Então, assim, você percebe que ele é um gatinho mais territorial. Então eu falei, eu vou adotar uma fêmea, porque a fêmea não vai bater tão de frente. E aí fui na tal da feira. Sempre tem feira de adoção aqui em Dubai. Tem muito, mas tem muito gato de rua, muito mesmo. É um problema, assim. Tem várias associações que saem por aí pegando os gatinhos pra castrar, né, com a ajuda das outras pessoas que querem doar dinheiro, essas coisas. Mas ainda assim não vence, gente. É muito, muito, muito gato. Não se vê cachorro aqui de rua porque, pela religião muçulmana, o cachorro é um animal impuro. E eu descobri isso porque uma vez contratei uma diarista pra vir aqui, ela era muçulmana, e toda vez que eu contrato diarista ou qualquer pessoa pra vir em casa, eu sempre falo que eu tenho 2 gatos. E ela falou, ainda bem que são gatos, que se fosse cachorro eu não poderia ir, porque era durante o Ramadã, e aparentemente se o cachorro lambesse ela ou encostasse nela, ela teria que ficar se limpando, tipo, lavar a mão e essas coisas, porque pelo Alcorão, o cachorro é considerado um animal impuro, mas assim, os detalhes, realmente eu não sei. Pesquisei no Google, joga aí no Google também que vocês vão achar coisas sobre. Mas enfim, por isso que tem muito mais gato de rua do que cachorro, porque, gente, infelizmente, Dubai é uma cidade que as pessoas vêm pra passar um tempo e depois elas acabam indo embora. E como é uma cidade que você não consegue cidadania, não interessa quanto tempo da sua vida você mora aqui em Dubai, se você parar de trabalhar, se você perder o seu emprego, você tem que ir embora. Muita gente acaba indo embora de Dubai do nada e abandona os gatos, não quer levar, não tem dinheiro, lá, enfim. E aí ficam muitos gatos de rua, entendeu? É muito, muito triste essa situação, mas é a realidade. Então tem muita feira de adoção. Eu fui numa dessas feiras querendo achar uma gata fêmea. E aí o Bolo, ele tava lá brincando com a dona dele e tal. Quando eu parei pra olhar pra ele, ele parou de brincar, virou, veio até mim e começou a dar umas cabeçadinhas assim na gaiolinha dele pra eu fazer carinho. Gente, eu não aguentei. Ai, como era fofo, sabe? Existe a lenda de que não é a gente que escolhe o gato, é o gato que escolhe a gente. E aí eu comecei a conversar com a dona dele, e vocês sabem, como vocês já devem ter percebido por esse vídeo aqui, que eu acredito muito em sinais. E aí a gente começou a conversar com a dona dele. O nome dela era Andrea. Ela morava no mesmo bairro que a gente. Ela só tava doando porque ela já tinha mais 3 gatos. Eles eram mais velhos também, não estavam aceitando o Bolo. E ela estava muito desesperada, assim, pra achar alguém que também fosse cuidar dele e que morasse perto dela pra ela poder visitar e lá. Eu não sei, gente. Eu falei, bom, vai ter que ser esse gato mesmo. Adotei o Bolo. Só que o nome do Bolo não era Bolo, era Bono, igual o vocalista do YouTube. E aí eu não queria mudar o nome dele porque ele já meio que respondia por Bono, sabe? E só que não era um nome que eu tinha gostado muito, enfim, ficou. Só que aí naquela época eu fazia muito Snapchat, e aí eu falava o Bono, o Bono, e todo mundo entendia Bolo. E aí eu olhei pra ele e falei, meu, Bolo combina muito mais com você do que Bono. E aí ficou Bolo, que pra mim é o melhor nome, porque ele... Ai, um bolinho. Oi, filho. Comecei a pesquisar sobre como apresentar um gato pro outro, porque o Gizmo já tava aqui, já conhecia a casa e tal. O único cômodo que eu tinha separado era o banheiro, que não é grande, gente, o banheiro é pequeno, né? Eu vou fazer o tour do apartamento e vocês vão ver. Vem cá, filho. Mas aí o bolinho chegou, vamos ver o que a gente vai fazer. Aí, primeiro a gente pegou, colocou o Bolo no banheiro, os dois não se viram, tal. Fui fazendo todas as técnicas que eu aprendi pela internet. Alimentava os dois ao mesmo tempo, um de cada lado da porta, ia trocando os brinquedinhos deles, pra eles se acostumarem com o cheiro. E no começo, quando o Gizmo sentia o cheiro do Bolo, ele ficava muito oriçado, ficava muito em alerta. Então foi com muita calma, tal. Daí quando eles já estavam ficando mais acostumados, eu comecei a abrir a fresta da porta. No começo eles se atacavam, assim, e aí eu fechava. Mas com o tempo, fazendo tudo isso, eles foram começando a se acostumar com o cheiro um do outro, com a presença um do outro. Nossa, gente, eu ficava muito tempo sentada no banheiro com o Bolo, porque eu ficava morrendo de dó do gato preso naquele quartinho, lembra? Aí um dia eu tava voando, o João veio aqui pra ficar com ele. Logo ele me mandou um vídeo do Bolo andando pela casa. Eu falei, pronto, soltou o gato, os dois vão se matar.
Aí ele falou que não, que na verdade foi o Gizmo que foi lá e começou a tentar abrir a porta. Aí quando ele abriu, os dois começaram a brincar. No começo é muito difícil, gente, pra você entender se os gatos estão brincando ou brigando, porque quando eles brincam é como se eles estivessem brigando. Então você começa a aprender os sinais, assim, normalmente eles estão fazendo muito barulho, se eles ficam fazendo uns é porque eles estão brigando. O pelo do gato, se eles estão armando, assim, o pelo pra parecer maior, normalmente é briga. Se eles estão com a barriga pra cima, batendo com as patas, mas sem unha, essas coisas, normalmente é brincadeira, mas no começo é bem difícil de saber. Então vira e mexe eu separava os dois. Mas desde então eles sempre se deram muito bem. Eles não são daqueles gatos que dormem juntos, abraçados, porque o Gizmo não gosta de carinho. Ele, assim, ele é um gato que vem quando ele quer, aí você consegue fazer carinho nele uns 2, 3 minutos e aí para, que ele não quer mais, sabe? Ele realmente não é um gato de ficar no colo. Se ele vem dormir perto de você, ele normalmente não fica em cima, ele fica do lado. Eles convivem super bem, mas eles não ficam abraçados o tempo inteiro, como você vê alguns gatos aí. O Bolo até tenta ir lá e dar umas lambidas no Gizmo, ele deixa também por uns 2 minutos, depois ele sai. Né, filho? Você tem uma reputação a manter, não é? De lorde felino. Não sei se vocês estão vendo, ele tá bem ali, ó, na estante, parecendo uma estátua. É a pose preferida dele, parece uma estátua de jardim. Em menos de uma semana eles já estavam se dando bem, o Bolo andando por aí e tal. E assim, foi uma maravilha, porque os dois vivem correndo pra cima e pra baixo, eles se cansam sozinhos. Claro, eu brinco com eles o máximo que eu consigo, tento brincar com eles todos os dias, mas é muito bom saber que eles fazem companhia um pro outro. Agora eles já vão fazer 3 anos, esse ano os dois fazem 3 anos. O Gizmo faz em abril e o Bolo faz em julho. O Bolo faz 3 anos e em abril o Gizmo faz 3 também. Então eles têm quase a mesma idade. Já não são mais tão bebês, mas também não são velhos, né? 3 aninhos só. E eles têm ficado mais calmos, eu acho. Mas assim, o Bolo era muito calminho quando ele chegou. O Bolo, ao contrário do Gizmo, ele gosta muito de carinho, ele é muito carente. Se a gente tá sentado, ele tá no colo. Se a gente tá deitado, ele dorme com a gente. Ele vem na nossa cara e fica dando cabeçada, né, filho, pra ganhar carinho. E ele é um amor pelo João, que, nossa senhora, se deixar, ele fica com o João o tempo inteiro. Só que o João é alérgico a gatos, gente, né? Então sempre foi um problema, assim, no nosso relacionamento, o fato de eu ter gatos. Mas ao mesmo tempo, ele sempre cuidou muito dos meus gatos, que foi aquilo que eu falei. Depois que eu vim morar sozinha aqui, se eu não tivesse uma pessoa que pudesse vir aqui e ficar com o Gizmo e cuidar do Gizmo, e depois, quando eu adotei o Bolo, eu não teria gatos. Porque, gente, nosso estilo de vida realmente é muito difícil. A gente quase não fica em casa, sabe? Eu tenho de 12, 13 dias de folga por mês. Mas muito tempo eu passo, metade do mês eu passo viajando. E mesmo com o João morando aqui agora e o João cuidando dele sempre, toda vez que eu voltava de voo, eles sentiam muito. Eu percebia que eles estavam sentindo falta, sentindo saudade. Até o Gizmo, que não gosta muito de carinho, vem, pede carinho, sabe? Porque eles sentem falta, gente. Eles, por mais que eles sejam animaizinhos mais independentes, que você não precisa ficar levando pra passear, que você não precisa ficar saindo na rua com eles, que eles fazem xixi e cocô na caixinha, em terra, tal, eles sentem muita falta. Eu sei porque o Gizmo, normalmente quando eu tô voando, ele faz xixi fora da caixinha, quando eu tô em casa, não necessariamente. Então você vê que são animaizinhos que percebem, que sentem a sua falta, mesmo tendo outras pessoas aqui. Eu tenho amigas que voam e tem gato e não tem quem cuide, eu tenho muito dó, mas aí é a escolha de cada um, sabe? Mas eu, se não tivesse uma pessoa pra ficar aqui, agora no caso o João, meu marido que mora comigo, ou se na época que a gente tava namorando ele também não pudesse vir aqui cuidar, eu teria optado por não ter gatos, né, gente? Fica da escolha de cada um. Foi assim que os 2 gatinhos vieram pra minha vida. Assim que eu peguei o Gizmo, ele era muito novinho pra castrar. Então eu tive que esperar 3 meses pra castrar. E eu lembro que assim que eu peguei o Gizmo, eu levei ele no veterinário que é do governo. Tem um veterinário que é do governo aqui em Dubai, que eles, na verdade, te dão desconto se você pega gatinhos de rua, ou se você leva pra castrar, enfim. E assim que eu vim, eu peguei ele, e eu tenho até a notinha até hoje do dia que eu fui lá, que foi dia 1º de setembro. E o total, porque assim, quando você pega um gatinho novo, você obrigatoriamente tem que colocar um microchip nele. Aqui foram as vacinas, ele tomou 4 vacinas assim que eu levei ele lá. Ele também tomou o vermífugo, e aí foi mais o microchip e uns outros exames lá, tudo deu 230 dirhams. Eles já dão pra você esse livrinho do gatinho, que parece tipo um passaporte, gente. Parece muito um passaporte isso. E aí vem aqui dentro todas as informações do gato, tá vendo? Aí aqui
a data e tal. E vem com essa tagzinha aqui, que na teoria, se você for colocar um colar no seu gatinho, é pra você colocar essa tagzinha também. Toda vez que eu levo ele no veterinário e tal, eles fazem alguma coisa, eles podem colocar aqui também adesivinhos e tal. E aí depois de 3 meses eu levei o Gizmo pra castrar, foi em média uns 300 dirhams, se eu não me engano, porque ele teve que tomar a segunda dose de algumas vacinas e mais a castração foi 300 dirhams, e aí eu já levei num veterinário privado, não foi mais um veterinário do governo. O bolo, quando eu adotei o bolo, ele já tava com tudo isso feito, ele já tinha tomado todas as vacinas e ele já tinha sido castrado, né? Porque ele chegou pra mim, ele já tava com 6 meses, quase um ano. Ele tinha 9 meses, então foi isso também. Só que a Andrea, que era outra dona dele, não levou ele no governo primeiro, ela levou numa clínica privada, então o caderninho dele, a cadernetinha dele é diferente, tá vendo? É só uma caderneta mesmo. E aqui tem as vacinas e tal. Tá dizendo que ele é castrado. Eu não tenho essa tagzinha do bolo, porque ela não me deu. Mas eu posso pedir uma nova. Como eles não saem de casa, gente, porque a gente mora em apartamento, eu não pedi uma até hoje, mas eu posso pedir uma se eu quiser, assim que eu quiser colocar um colarzinho nele. O bolo, na verdade, eu paguei só 10 dirhams, que foi a taxa de adoção que eles falam, que foi pra passar o bolo pro meu nome, no microchip. E foi isso. No começo, cada consulta que eu tenho que levar, se eu não for pagar nenhuma vacina, tipo essas consultas de rotina, tá em volta de 250 dirhams. Tem que levar pelo menos uma vez por ano pra ver se tá tudo certinho. Aí, de ração, eu sempre compro a ração de 10 quilos pra eles da Royal Canin. Eu pago o pacote, gente, de 10 quilos, 400 dirhams, que é muito caro. Mas, se você for ver o custo-benefício, sai mais em conta, na verdade, porque ela dura pros dois, média de 2 meses, dependendo do quanto eles comem, um pouco mais ou um pouco menos. Eu sempre compro a de 10 quilos, eu já deixo guardada. E a gente compra tudo pela internet aqui em Dubai, né? Eu compro tudo pela internet. Um site chamado Dubai Pet Food, e eles entregam aqui em casa direto, então é muito cômodo pra mim. Mas, por exemplo, a de 2 quilos sairia em média 105 dirhams. Então eu acho que 10 quilos e 2 quilos eu prefiro comprar de 10, que é um pouco mais cara, mas acaba saindo mais barato do que ficar comprando de 2 em 2, certo? E a areia eu também compro a de 12 quilos, e a de 12 quilos é 105 dirhams. Também dura quase 2 meses, né? A gente limpa todo dia direitinho a caixinha, então ela vai ficando bem limpinha. Eu gosto de usar essa areia que é daquelas que grudam quando molha, porque daí é mais fácil de limpar. E essa ela gruda bem e ela não fica muito cheiro. Ela dura média uns 2 meses, aí a cada 15 dias eu tiro toda a areia e limpo a caixinha. Então ela dura aí quase uns 2 meses também. Então eu acho que a cada 2 meses, então eu gasto aí 500 dirhams com eles. É fora de brinquedo, e se tiver que ir no veterinário e tomar vacina, lá. Então, gente, essa é outra questão. É um gasto, é um gasto a mais que eu tenho na minha vida. Então toda vez que eu vou fazer as minhas contas, né, minha organização financeira, eu tenho que levar em consideração. Além do que, gente, se eles ficarem doentes e eu tiver que internar ou fazer uma operação, ou enfim, qualquer coisa, é tudo muito, muito, muito caro. Em Dubai, eu tenho uma amiga que teve que fazer uma operação no gato, a operação e mais a internação deu tipo 10 mil dirhams, sabe? Então todo mês eu separo um dinheiro só pra caso aconteça alguma coisa com eles, eu ter esse dinheiro guardado. Porque Deus me livre acontecer alguma coisa com meus gatos e eu não poder pagar, não ter dinheiro pra cuidar, sabe? Então, se você pensa em ter animaizinhos, você tem que ter em mente que vai ser um gasto a mais no seu mês e na sua vida, porque você é responsável totalmente por esses bichinhos. Eu chamo eles de filhos, mas eu não acho que eles se comparem a crianças, mas querendo ou não, eles são responsabilidade sua. É você que cuida, é você que alimenta, é você que tem que dar atenção. Então eu acho que se você vai ter um bichinho, eles são uma prioridade na sua vida, sim. Eu não sei comparar com os gastos de um bichinho aí no Brasil, gente, porque eu tinha um cachorrinho, mas era dos meus pais, então meus pais que cuidavam, que pagavam e tudo mais. Mas aqui em Dubai são esses gastos que eu tenho. A única vez
que eu não tinha gente pra cuidar de jeito nenhum, foi quando eu e o João, a gente foi pra Índia. A gente resolveu deixar num hotelzinho, então uma semana, aí saiu por volta de 1.500 dirhams pra eles ficarem uma semana lá. O meu coração ficou tão apertado, gente. Sim, o hotelzinho é maravilhoso, eles cuidaram super bem deles, sabe? Eles me mandavam fotos e tudo mais, mas toda vez que eles me mandavam fotos, eles estavam com uma carinha tão triste que me partiu o coração demais, sabe? Graças a Deus eu só tive que deixar uma vez, mas tem essa opção também, eu não acho muito barato. Eu tive 50% de desconto, na verdade, porque eu tenho um cartão chamado Platinum, que é um cartão que eu pago mensalmente pela Emirates. Aí eu tenho vários descontos também. Então eu tive 50% de desconto, mas então imagina, se eu tivesse que deixar uma semana e pagar, sei lá, quase 3.000 dirhams, ia ser muito puxado. Mas também se a gente tá planejando tirar férias e tudo mais, e eu não tiver quem venha aqui e cuide, a gente também tem que se planejar no orçamento das férias pra alguém ficar com os gatos. Ou pra gente deixar eles no hotelzinho, né? Então já tá aí mais um orçamento. E é isso, gente. Esses são os meus gatinhos. Eles destroem tudo, de verdade. Como vocês percebem, eles correm pra cima e pra baixo, eles sobem absolutamente tudo. No começo eu tentava, né, tirar do fogão, tirar do balcão. Não tem como, o gato faz o que eles querem. Não tem o que fazer. Quando eu tô cozinhando essas coisas, eu tiro eles do balcão, mas eles sobem, eles ficam, eles fazem o que eles querem. Quando eu não tô em casa, não tem ninguém pra ficar falando sim ou não. Então, e por não ter uma porta, fica muito difícil de pedir que eles façam isso, sabe? Eu amo os meus gatos de paixão. Minha vida seria muito, muito incompleta sem eles. Eu acho assim, quando eu tô triste, eles me confortam. Quando eu tô feliz, eu gosto de comemorar com eles. Eles me dão muito carinho. Mesmo o Gizmo, que não gosta de muito carinho, ele me dá muito carinho, muita felicidade. Ele é muito fofinho, os dois são muito fofinhos. Eu tenho vontade de esmagar os dois o tempo inteiro. O Gizmo, mesmo não gostando, ele deixa que eu esmague ele um pouquinho, sabe? Mas eu não vou mentir pra vocês, gente, é muito difícil com essa rotina que a gente tem, porque às vezes eu quero dormir, eles estão miando, às vezes eu tenho que dormir porque eu vou trabalhar de madrugada e eles estão miando, eles estão derrubando as coisas, eles estão querendo atenção. E gato faz isso, quando eles querem atenção, gente, eles vão fazer barulho, eles vão derrubar suas coisas. E então aqui às vezes é muito difícil, não vou mentir pra vocês, tem dias que eu quero que eles realmente destroem as minhas coisas. E foi uma coisa que eu tive que aprender a conviver, porque você briga, essas coisas, eles entendem até que eles estão fazendo alguma coisa errada, mas até aí já foi feito, sabe? Então a gente foi aprendendo maneiras de lidar com essa rebeldia deles, né? Várias coisas assim, se eu não quero que eles destruam, eu guardo. Se eu não quero que eles derrubem, eu colo com dupla face. Gatos têm muitas personalidades, gente. Essa raça que eles são, os dois são vira-lata. O Bolo, ele é misturado com persa e o Arabian Mal. O Gizmo também, ele é Arabian Mal, mas eu não sei qual é a outra. Eu sei que esse tal desse Arabian Mal é um gato que gosta de brincar, que tem muita energia. Quando eu peguei os dois, eu já sabia que eles seriam gatos mais ativos, né? Existem várias e várias raças de gato, cada um tem um traço de personalidade diferente. Nem todos os gatos são loucos que nem os meus. Quando eu peguei o Bolo, que ele era Arabian Mal, eu sabia que os dois iam destruir, iam acabar com a minha casa inteira. Eu sabia disso. Então não adianta também agora eu ficar reclamando. Nunca reclamo, sabe, gente? Às vezes eu fico triste, às vezes eu quero matar, às vezes preciso, né? Mas ao mesmo tempo eu sabia que isso ia acontecer. Então, se você pensa em ter um gatinho e não quer que suas coisas sejam destruídas ou que eles subam em tudo, pega outra raça. E é isso, gente. Aí, meus gatinhos apresentados pra vocês. Agora os dois estão aqui dormindo fofinhos. Espero ter tirado todas as dúvidas. Eu respondi todas as perguntas que normalmente as pessoas me fazem. Eu acho que eu respondi nesse vídeo. Se você tem mais perguntas, deixa aí nos comentários. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo.